A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que se inscrevam no canal, aquele que ainda não for inscrito. Compartilhe suas redes sociais e ajude a gente a combater aí falácias direcionadas à congregação que está no Brasil, que é o objetivo desse vídeo em específico. Nós vamos falar, né? Comentar um pouco as principais falácias dos opositores da CCB. Vamos ver o que que eles falam. Vamos ver as frases prontas que eles. Eu fui caçando aí na internet, né? Você tem muitas, tá? Ó, era para mim fazer uns 300 vídeos aqui já com o que eu já achei na internet. É tanta, eles produzem bastante, né? Queria saber como é que essas pessoas vivem, né? Porque elas conseguem produzir um material quase que diário, né? Um trabalhador como a gente, né? A maior parte daqueles que vão assistir esse vídeo não tem tanto tempo hábil para gravar, mas tem opositor que grava mais de um vídeo por dia, né? Editado, bonitinho, né? Interessante isso, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui da primeira frase. Vamos lá. Primeira frase que eu vi aí de um opositor: como Deus me tirou da CCB. Bem, essa é uma frase que eu tenho que concordar, né? Nós temos que concordar. Eu acho que nessa concordamos com os nossos opositores. É, tive que fechar aqui, barulhinho lá fora. Então, nós temos que concordar com nossos opositores. Eu acredito que foi realmente Deus que tirou essas pessoas da congregação, né? Baseado nesse verso aqui, ó, Mateus capítulo 3 versículo 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, é Deus limpando, né, a congregação. Então, não tem aí. É, é Deus limpando esse povo aí da congregação, tá? Então, eu vou concordar com eles aí nesse quesito. Foi Deus realmente que tirou eles lá. Vamos lá. Quando realmente conheci a Cristo, me desliguei da congregação. Outra frase aí. A pessoa começa a interpretar a Bíblia sob a visão de uma doutrina que prega facilidades, oferecendo a possibilidade de uma vida mais semelhante àqueles que não são cristãos. Prega um Cristo que perdoa tudo e não traz consequências para nada. Nessas igrejas que eles acabam encontrando uma forma de ocultar seus próprios erros, pois continuar na congregação e enfrentar as consequências de seus atos é mais difícil. Então, ao sair para outra igreja, encontram mais facilidades e ocultam os seus erros, podendo até culpar a CCB por suas falhas. Olha só que coisa legal, né? Com base em tudo isso, pensam que conheceram a Cristo, mas na verdade conheceram um Cristo distorcido por vãs filosofias, um Cristo baseado na visão de um teólogo. Acham que esse pseudo-Cristo que lhe foi apresentado é o real e que a CCB prega um Cristo falso. A Bíblia nos adverte sobre esse tipo de engano. Coloquei aí, ó. Essa é uma frase, um versículo bíblico que basicamente rebate essa falácia, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Colossenses 2, versículo 8, né? Mas tem mais. Lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, tá escrito assim, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, isso daí, né, esses versos mostram, né, a importância de a gente seguir uma doutrina apostólica, não ficar aí
né, acreditando em distorções e falsas interpretações. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aí as falácias aí que a gente encontra aí. Meu maior sonho é que as pessoas vivam o que eu estou vivendo com Jesus, né? Uma crítica direcionada à congregação. Qual o motivo disso? A pessoa ela não se contenta em afogar-se sozinha, né? Ela quer sempre levar a mais alguém com ela. Assim, ela conheceu um pseudo-Cristo baseado em vãs filosofias, um Cristo que entra em conformidade com as práticas não cristãs e que não trará consequências pelos pecados que ela cometeu. Então, a analogia que eu fiz aí com a pessoa que está se afogando, ela é perfeita, uma vez que ela está sendo levada por doutrinas de demônios, seguindo um falso evangelho. Ela está sob a influência de Satanás, cujo propósito é enganar o povo. A pessoa enganada pelas facilidades torna-se um instrumento do próprio Satanás, mas não percebe isso. Bem, aí a gente tem mais um versículo bíblico aqui, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, né? Então, e também tem mais um verso aqui que eu vou citar que não está aí no slide, né? Está em 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, essas passagens bíblicas aí nos alertam sobre o engano dessas falsas doutrinas, né? E as pessoas, né, que conhecem esse pseudo-Cristo, né? Obviamente, sendo enganadas pelo próprio Satanás, querem levar, né, com elas o possível número de pessoas, ou seja, não se concentram, não se contentam em afogar-se sozinho, quer levar mais gente, ok? Outro, outro, outra falácia que a gente consegue encontrar aqui, ó, tive que escolher entre Jesus ou a congregação. Olha só, frase de efeito. Esses críticos adoram uma frase de efeito, né? É, realmente eu concordo com essa escolha até dele, né? Mas a questão que é o Jesus é que ele prega. Será que é o Jesus verdadeiro? Esse Jesus que ele escolheu, que Jesus quer. Veja, um Jesus que não ensina a busca pela santidade, que torna a pessoa juiz, se achando o direito de julgar as pessoas, um fariseu dos tempos atuais. Uma pessoa que crê em um Jesus que não opera maravilhas, que cessou seus dons, sendo que não há um versículo dizendo isso na Bíblia. Um Jesus que não que o utiliza para propagar mentiras sobre uma denominação legítima e cristã, que é a congregação. Esses críticos é o que mais eles fazem, propagam mentiras. Que tipo de Jesus é que faz isso? Ó, vai lá ficar falando mentira dos outros, né? É, E eles usam os mais diversos artifícios para manchar a imagem da congregação. Então, realmente eu devo concordar que houve uma escolha, mas esse Jesus que ele escolheu não é o Jesus da Bíblia, o Salvador, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, como está lá em Tito 2, versículo 13, né? Então, a Bíblia ela nos ensina a santidade, vocês podem ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, né? Bem, Jesus nos advertiu desses falsos profetas aí, né? Vamos ver aí o que Jesus diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Pessoa que se utiliza de mentira, fica utilizando os mais diversos recursos para denigrir a imagem de uma denominação. Olha o fruto que ela está oferecendo. Isso daí vem de Cristo, né? Uma coisa para se pensar, né? Aí a última, mais aí basicamente usada pelos críticos, essa daqui. A congregação não é cristocêntrica.
Essa é uma das maiores bobagens aí que circulam nas redes sociais. Primeiro, quero determinar o que Deus deve ou não falar ao seu povo. O Espírito de Deus tem liberdade. Deus é soberano, soberano para agir no culto da maneira que ele bem entender. Bem, como eu já falei algumas na playlist, né, sobre o que é a congregação, a denominação, o culto da congregação é cristocêntrico. Os hinos da CCB são cristocêntricos, todo culto é cristocêntrico, e a maior prova disso, né, é Deus falar com o seu povo. Se ele fala com o seu povo, ele aceitou o culto direcionado a ele. Se Deus carimba o culto que é cristocêntrico, quem são esses críticos aí de meia tigela para dizer o contrário? Então a Bíblia ela nos lembra da soberania de Deus, né? Você pode ver lá em Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os mais altos do que a terra, os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, né? Então, além disso, tem esse verso que eu coloquei aqui no slide, né? Mas mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ah, mas espera aí, os dons acabaram, você tem que pregar que os dons acabaram. E o sermão direcionado para a igreja tem que ser isso, isso e isso. Primeiro, onde é que está na Bíblia isso? Que os dons iriam acabar? Não tem, né? E o Espírito de Deus opera como quer, o versículo está aí. Você vai determinar para o Espírito de Deus o que é que tem que ser. Ah, se não acontecer isso aqui que eu estou determinando, não é cristocêntrico. Você está sendo totalmente antropocêntrico fazendo isso, né? Você que está determinando o que o Espírito tem que fazer ou deixar de fazer. Então, quando Deus dirige o culto e confirma a sua presença, ele responde pela palavra. A palavra é o que acaba com todo esse tipo de falácia, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.